Hoje nós vamos meditar o 14º capítulo. Às vezes a dor é necessária. Não sei se rezamos o terço antes e meditamos depois, ou já meditamos de uma vez, né? Pode ser. Depois a gente reza. E depois a gente reza? Sim, então está com o livro na mão. Capítulo 14, página 74. Às vezes a dor é necessária. Muitas vezes passamos por momentos ruins e sentir uma grande dor nessa hora é inevitável. Primeiro, não entendemos nada. Entretanto, lá na frente, percebemos que o que aconteceu nos preparou. Fez algum sentido para algo maior que estava por vir. Ninguém quer sofrer. Nós não gostamos de sentir dor, nem física e nem emocional. Mas a vida é isso. Nós temos obstáculos, coisas ruins podem acontecer e, detalhe, o melhor, temos que nos preparar para elas e com isso crescermos. Sempre temos problemas, sempre acontecerão coisas ruins, mas nós precisamos estar preparados, precisamos estar protegidos, blindados e, sobretudo, precisamos estar com muita sabedoria para poder administrar os problemas que acontecem e que vão acontecer sempre na nossa vida, seja em qualquer âmbito, e seguir em frente, porque os obstáculos, os problemas, as dificuldades não podem jamais nos impedir de sermos felizes, porque Deus nos criou para sermos felizes. Pode aumentar um pouquinho mais. Página 75, vamos lá. Todos nós, em algum momento, já lemos ou ouvimos a parábola da videira. Mas será que a ouvimos com o coração? Já refletiu sobre a seriedade dessa advertência que Jesus faz quando diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor? Todo ramo que não der fruto em mim, o meu Pai o cortará. Deus, meu Pai, além de cortar o ramo que não dá fruto, podará tudo o que der fruto para que produza mais frutos ainda. Jesus continua dizendo: um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se ele não permanecer na videira. Assim acontece conosco. Não podemos dar frutos doces e saborosos se não permanecermos em Cristo, ouvindo e principalmente praticando a palavra com atitudes firmes e dando exemplo, porque o cristão é exemplo. Não se produz frutos em solo seco, amargo. Os frutos secam, apodrecem. Os que seguem Jesus devem sempre cuidar para serem solos férteis, com sementes boas, para que todos venham nele procurar abrigo e sejam saciados. Próxima página, 76. Jesus nos explica que o agricultor é Deus Pai, a videira é Jesus e nós somos os ramos, apenas os ramos, espalhados, esparramados sob o sol e a chuva. Temos aqui uma grave advertência, e aqui está a parte mais interessante. Se, a palavra se indica condição. Se não permanecermos nesta videira, nos alimentando da sua seiva doce, não vamos dar frutos. E ele avisa: quem permanecer em mim e eu nele, vai sublinhando isso, esse dará muito fruto. Ou seja, Jesus é categórico: sem mim nada podeis fazer. Eu gosto muito de dizer isso, e talvez até tenho a impressão de que sou repetitivo, mas
Tem coisas na vida que a gente tem que repetir, principalmente se for coisas boas, ou se for coisas para o nosso bem. Sem mim nada podeis fazer, palavras de Jesus. E de fato, você pode ser o homem e a mulher mais importante do mundo. Ter dinheiro, ter sucesso, ter poder, ter beleza. Sem Deus, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Alguns até pensam que conseguem sem Deus. E de fato conseguem. Mas sem Deus, nada chegará até o final. Você consegue construir um belíssimo castelo, um grande prédio, mas sem Deus esse prédio uma hora vai cair. É como construir castelos na areia. A palavra de Deus fala sobre isso. O homem prudente, a mulher prudente é o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, as tempestades, mas ela não cai. Mas se você constrói na areia, ela cai. Quando você vai à praia, eu me lembro que no Nordeste brasileiro, no próprio Rio de Janeiro, lá em Copacabana, tem sempre aqueles artistas ou artesãos que fazem aqueles belos castelos na areia. Eu me lembro que uma vez eu estava hospedado naquele hotel famoso de Copacabana, como chama? Copacabana Palace. E eu saí do hotel e fui dar uma volta na praia. Quando eu cheguei na praia, o que aconteceu? Tinha um artista que estava fazendo várias esculturas na areia. E uma das esculturas era exatamente a escultura do hotel Copacabana Palace. Mas lindo assim. Tinha uns 2 metros de altura, mais ou menos, na areia. E naquele mesmo dia, no final do dia, nós tiramos foto, tem até uma foto dessa escultura, na frente dessa escultura. Tinham outras várias esculturas. O Cristo Redentor. Realmente o artesão era fantástico, era um artista mesmo. Mas naquele mesmo dia teve um temporal no final do dia. A chuva. Imagina que no dia depois eu voltei lá e todos aqueles castelos construídos na areia, inclusive aquele belíssimo hotel Copacabana Palace construído na areia, havia sido destruído, caiu. Tinha somente ruínas daquela construção. É exatamente isso que acontece na vida do homem e da mulher orgulhosa, prepotente, que acha que pode tudo, que acha que com dinheiro, com sucesso, com poder, com beleza, pode pisar nos outros, pode humilhar os outros. Acha que é o dono da vida, até mesmo o dono da morte. Uma hora esse castelo vai cair. E eu já vi muitas cenas assim. Eu já vi muitas histórias dessas, de pessoas que achavam que podiam tudo. De políticos, de poderosos, de empresários, empresárias, de fazendeiros, fazendeiras, de artistas que caíram. De repente a pessoa está assim, ó, do nada ela faz isso. Pum! Quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo. Sem Deus, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo nós não somos absolutamente nada. Quanto mais alto conseguimos chegar sem Deus, pior será a nossa queda. Sem Jesus Cristo nossas vitórias serão vazias e sem sentido, e isso um dia nos fará cair. Ele é a videira e nós os ramos, e não existe nenhum ramo que dê fruto fora da videira. E se um ramo não produz fruto, ele deve ser cortado, e cortado se torna seco, brilha apenas a luz do fogo na fogueira que alimenta. Aquele ramo que dá frutos é podado para que frutifique ainda mais. A poda fortalece, renova a seiva. Há uma grande diferença entre ser cortado e ser podado. Precisamos entender que apesar de a poda doer, ela é extremamente necessária naquela árvore cheia de galhos frondosos. Porque senão seus galhos vão secar com o tempo e ela não dará mais frutos. Então será cortada e descartada. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Precisamos ser podados para nos tornar fortes, para enfrentar os problemas.
Porque senão, apesar dos bons momentos que estamos vivendo em nossa vida, sem a poda não continuaremos a viver bem e felizes. Aceite, portanto, que algumas podas irão acontecer em seu percurso e cresça com elas. Que seus frutos sejam ainda mais doces. Lembrando que há uma diferença entre ser podado e ser cortado. Quando você corta uma árvore, significa que ela não presta mais. Ela vai ser queimada, vai servir de adubo. Quando você poda a árvore, e é super importante, algumas vezes no ano o jardineiro tem que podar. Para quê? Para que ela cresça com mais força, depois quando vem a chuva, o tempo das águas, e ela dê mais fruto ainda. Claro que a poda dói, e isso acontece na nossa vida. Às vezes, Deus começa a nos podar, e dói, porque a poda machuca. Deus começa a nos podar ou podar algumas coisas da nossa vida para que a gente realmente possa vir mais forte. No momento da poda a gente sente dor. Mais tarde a gente vai entender que aquela poda foi fundamental para que você pudesse ter mais força e ainda crescer e dar mais frutos. Peçamos ao Senhor nesta oração da página 77 que Ele nos ajude a compreender este mistério de Deus. Que Ele nos faça compreender esta dinâmica da poda e do corte. Que o Senhor nos ajude a entender que algumas podas que Ele vem fazendo em nossa vida são extremamente necessárias para o nosso crescimento. Eu dizia isso para um padre amigo esta semana. Estava passando por uma situação de poda. E aí ele triste, me telefonou e disse: eu estou chateado, estou triste por essa situação. E eu disse exatamente isso para ele. Falei, às vezes, eu não usei a palavra poda, mas eu usei a palavra rasteira. Falei, olha meu irmão, às vezes Deus nos dá umas rasteiras para a gente poder cair, e caindo a gente machuca, sente a dor. Temos que levantar, curar as feridas, mas é importante as rasteiras que Deus nos dá para nos colocar no eixo, no centro. Porque muitas vezes a gente esquece de Deus e estamos fora da linha, fora do caminho. Então Deus nos ajuda com as rasteiras que Ele nos dá, a gente acordar e voltar para o eixo, voltar para o centro. Não é assim que Deus gostaria de fazer com a gente, como o pai faz com o filho. Mas às vezes tem situações na vida que o pai vai falando para o filho, vai avisando, mas o filho não escuta, é desobediente, não quer entender. Então o que o pai faz? Pega o chinelo. Já te falei, eu já te avisei, você não aprende, então agora você vai apanhar. Aí dá aquelas boas chineladas no filho, o filho chora, vai para o quarto, fica emburrado, fica deprimido, mas 2 dias depois ele sai do quarto, porque ele vai refletir, vai ver que o que Deus fez, o que o pai fez com ele, foi o melhor. Porque Deus sempre faz o melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Pai e minha luz, me guia nesta jornada e me ajuda a superar os desafios. Eu entendo que nem toda caminhada é feita sem as pedras pelo caminho, mas também as aceito e sei que posso superá-las com Tua luz me guiando. Meu Senhor, coloco nas Tuas mãos o propósito disso tudo, pois só assim crescerei, com muita fé, amor e com a certeza de que é o melhor para mim. Agradeço e peço que me ampares por todo o caminho, com a graça do Senhor. Amém.